Graça e paz, queridos, que Deus abençoe. Eu estou passando aqui só para falar uma palavrinha de indignação. As pessoas que são a favor, que fecha a igreja, político, prefeito, vereador e crentes, que diz que é por prudência, que diz que é por vigilância, porque nós temos que respeitar a lei. Primeiro, se vira uma lei que você tem que negar Jesus, você nega? Se vira uma lei que não pode mais abrir igreja, você se conforma? A lei eu tenho que obedecê-la até que ela não atinja a minha fé. Quando a lei restringe a minha fé, eu não posso obedecê-la. Daniel não obedeceu a lei que não podia orar e ele orou. Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceu a lei quando era para se dobrar diante da estátua e ele não obedeceu e não se dobrou. Jesus foi crucificado porque alegaram que ele transgrediu a lei. Eu quero deixar bem claro para os políticos, para o prefeito, para quem for, e para os crentes covardes, para os crentes que estão traindo a Deus. Deixa eu falar para você, igreja, lugar dela é aberta, cultuando a Deus. O nosso inimigo é invisível. Nosso inimigo é invisível. Você pega na comida, você pega no remédio, você pega no dinheiro todo dia. Você pode pegar doença a qualquer momento. A igreja tem que estar aberta para não deixar as pessoas se suicidar, depressiva. As pessoas estão com medo. As pessoas estão tremendo com medo. As pessoas estão gemendo. É agora que a igreja tem que estar aberta, cultuando, para as pessoas voltar para Jesus, para a pessoa querer se batizar, para a pessoa correr, confessar teu pecado e se arrepender. Deixa eu falar uma coisa para você que diz que pode fazer live. Igreja somos nós. Vamos ficar dentro da igreja. Vamos ficar dentro da casa. Porque a igreja somos nós. Oramos dentro de casa. Só deixa eu falar uma coisa para você. Quando você cair doente em cima de uma cama, quem que vai orar por você? O pastor. Quando você aceitou Jesus dentro de casa, na internet? Quando você conheceu a primeira palavra de Deus, você conheceu a palavra onde? Na internet? Dentro de casa sozinho? Quando o demônio estava sobre o teu corpo, você expulsou ele sozinho ou você precisou de um pastor dentro da igreja expulsar o demônio? Então a igreja tem poder. E a igreja precisa estar aberta. E os cultos precisam estar abertos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tá todo mundo fazendo live. Tá todo mundo dizendo faz live. E quando o governo decretar que a internet tem que ser cortada para não passar pavor, porque precisa, porque é prudência, porque é vigilância. E quando as lives começar a cair, ninguém conseguir mais fazer live. Vocês que estão apoiando para fechar a igreja, aí vocês vão querer igreja, tá? Quando não puder entrar no YouTube, quando não puder entrar na internet, quando só tiver televisão e dizendo só desgraça para dentro da tua casa, homem com homem beijando, pornografia, a televisão propaga isso, aí quando a internet for cortada, quando você não tiver dinheiro para pagar a internet, o boleto, ou então o governo cortar a internet, lembra que você foi contra a igreja e a igreja poderia estar aberta. A igreja tem poder. A igreja é o hospital de Cristo. Se eu não tenho medo de pegar a doença quando eu pego o dinheiro na mão, se eu não tenho medo de comprar, comer a maçã que todo mundo bota a mão, eu também não tenho medo de entrar dentro da igreja para cultuar a Deus. Não sou a favor de aglomerar povo, mas o culto tem que continuar. Faz um sistema, faz 10 cultos, bota o limite, 5 pessoas cada culto, 10, não interessa. Mas o culto tem que ter, porque a igreja é lugar de receber uma palavra de fé. Se o médico não tem remédio, se a medicina não tem remédio, se o cientista não tem remédio, então o único remédio é a fé. O Brasil precisa de fé. O mundo precisa de fé. E o povo tá doido, tá correndo para as igrejas, porque eles precisam colocar sua vida no altar. E a igreja tá fechada. Entenda que isso é artimanha do capeta. O diabo sempre quis fechar a igreja. E ele nunca conseguiu. Só que agora, os crentes alegam que tem que obedecer a lei. Que lei? O presidente diz que a igreja tem que estar aberta. O governador diz que pode fazer culto com 30 pessoas. E o prefeito diz outra coisa. Que lei? Que lei? Desde quando a minha fé é limitada pela lei? A lei eu tenho que obedecer. Desde que ela não contradiz a minha fé. Jesus foi crucificado
porque alegaram que ele foi contra a lei. Que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que são contra a igreja. Eu passei a vida toda ouvindo de pessoas falando lobo disfarçado como ovelha. Mas na realidade agora eu estou vendo quem são os lobos que estavam dentro da igreja sendo abençoados por Deus e agora se manifestaram contra a igreja. Quando a internet for cortada, quando as lives acabar, lembra. E você não tiver quem pregue. Porque no livro de Amós diz, haverá um tempo que terão fome, não de comida, terão sede, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O dia que a internet for cortada, ou proibirem as lives, lembra, você lutou para a igreja fechar. Que Deus tenha misericórdia dos inimigos da igreja. E os políticos, na época de eleição, não vão para a igreja, porque a igreja você está dizendo que pode pegar doença. Então na época de eleição também não entra dentro da igreja. Tá bom? Tá bom? Eu jamais vou conformar. Pode usar Bíblia, pode usar versículo da Bíblia, eu não conformo. Lugar de pastor é na frente da batalha, orando pelas suas ovelhas. Que Deus tenha misericórdia desse tempo, que Deus tenha misericórdia dos falsos, que Deus tenha misericórdia dos crentes que apoiam o fechamento da igreja.